Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em nossa resenha literária Chico Xavier, todas as terças-feiras, às 20 horas, sempre na companhia do meu querido amigo Silvio Mariano. Aqui no primeiro momento, apresentamos uma obra e no segundo momento, Silvio entra, apresenta outra obra e a gente troca uma ideia. Então, meus queridos amigos e irmãos, aqui partimos do pressuposto de que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a flor da literatura espírita que eu trago do meu jardim dessa semana, da nossa resenha Chico Xavier, é a obra A Evolução Anímica de Gabriel Delano. Mas antes, como eu sempre faço, antes de adentrar nas informações da obra indicada, eu queria também, como a resenha Chico Xavier, dessa vez fazer um pouquinho diferente. Vou aqui indicar não uma obra, mas um composto aqui de 2 vídeos, né? Então, este verdadeiro divã visual maravilhoso da versátil Home Video Chico Xavier, inédito, de Pedro Leopoldo Alberto. Uma produção maravilhosa da Versátil, nosso querido amigo Oceano Vieira de Mello, que aqui entrevistamos há pouco tempo atrás, e traz 2 DVDs, Chico Xavier, Pedro Leopoldo, né? E Chico Xavier, a período de Uberaba, né? Chico aqui jovenzinho e o Chico aqui já mais maduro, né? Então, pessoal, essa é a indicação de Chico que fazemos. É um repositório da verdadeira história deste grande e maravilhoso médium mineiro. Né? Aqui tem imagens maravilhosas da fazenda dele, da família Joviano, o Chico de charrete indo para o trabalho. São imagens, não são fotografias, já. Então, isso é uma riqueza maravilhosa que foi um achado lá em Araras do Éder Favaro com o Oceano, lá nos arquivos de Michelin, um grande homem que mexia com cinema também. Então, indico a todos Chico Xavier de Pedro Leopoldo Alberto. Pessoal, e a obra da noite que eu trago para vocês é a Evolução Anímica de Gabriel Delano. Gabriel Delano, um apóstolo da ciência espírita, François-Marie Gabriel Delano. Quem foi François-Marie Gabriel Delano? Né? O grande apóstolo do espiritismo. Nasceu em berço espírita, filho do grande Alexandre Delano. Sua mãe também foi médio da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E mais tarde, o querido Gabriel Delano, depois da sua fase infantil, quando ele sentou no colo do professor Rivaio, vejam bem, era um ambiente familiar entre as famílias, Rivaio e Delano. Ele vai ser um grande escritor, um grande homem também do movimento espírita. Em 1882, vai fundar a querida União Espírita Francesa, juntamente com Léon Denis. Ambos fundam a União Espírita Francesa. E um ano depois, em 1883, vai lançar o jornal Le Espiritisme. Le Espiritisme, um jornal que fez época no movimento espírita francês em Paris. Né? Um homem com obras maravilhosas, o fenômeno espírita, o espiritismo perante a ciência, a alma imortal. Mas a minha indicação está aqui, A Evolução Anímica. É uma obra maravilhosa. Para mim, é a obra que, com mais clareza, a par da profundidade, que demonstra a evolução do psiquismo pelos estágios de mineral, vegetal, animal, até atingir a hominalidade. Então, o psiquismo em trânsito, o grande amigo do Gabriel Delano, ambos fundaram a União Espírita Francesa. Léon Denis tem aquele pensamento lindo, né? A alma dorme na pedra, sonha na planta, acorda no animal
e desperta no homem. Então, esse pensamento de Leon Denis está muito bem retratado aqui nesse verdadeiro tratado da grande viagem do psiquismo humano se elaborando através das formas. Então, a evolução anímica, para mim, é a obra-prima de Gabriel Delany, François-Marie Gabriel Delany. E é uma obra que, pelo menos aqui, no Nordeste do Brasil, na parte de cima do mapa, muitos têm dificuldade até de encontrá-la. Eu tenho essa edição ainda que adquiri da FEB. Muitos têm dificuldade de encontrar uma obra histórica, uma obra importantíssima desse grande apóstolo da ciência espírita, que tinha um pensamento maravilhoso. O espiritismo ou será científico ou não sobreviverá. E hoje a gente vê a ciência em todos os campos. A gente imagina a ciência dos elementos, né? Mas está aí a historiografia mostrando a ciência resgatando, a ciência da historiografia resgatando a verdadeira história do espiritismo, né? Então, por si só, bem, meus queridos amigos e irmãos, eu vou convidar vocês agora para a gente, junto com o Silvio Mariano, conversarmos um pouquinho e ver o que é que ele nos traz também. Qual é a obra indicada para o Silvio Mariano na noite de hoje? A gente vai trocar uma ideia, como sempre fazemos, uma conversa maravilhosa. O Silvio é uma pessoa humilde, devotada, idealista, que tem uma alegria pela divulgação espírita, como eu não conheço em ninguém. Então, vamos lá. É num piscar de olhos. Bem, meus queridos irmãos, como eu falei, um piscar de olhos, já estou aqui com o meu querido amigo Silvio Mariano. Silvio, meu amigo, boa noite. O que é que você traz à noite de hoje, Silvio? Boa noite, Bruno. Boa noite, os meus amigos que nos acompanham aí pelo seu blog. O livro que vamos comentar hoje é A Alma Imortal. E isso é uma obra do grande espírita Gabriel Delany, e na qual ele que trata de uma maneira bastante substancial a questão da alma. Então, essa obra, a primeira parte são as observações sobre a necessidade do envoltório da alma. Depois ele entra na segunda parte, as experiências. Na terceira parte, o espiritismo e a ciência. Quer dizer, é uma obra para a época que foi escrita, que no próprio... Hoje nós temos milhares de obras mais recentes, mas o Gabriel Delany, ele realmente foi um espírito de escola que reencarnou na França com esse grande objetivo de fazer grandes obras para que facilitasse o entendimento, principalmente na parte inicial do espiritismo, para saber o balizamento do que é o espiritismo, não confundido com misticismo, nem como algo que muitas vezes os detratores, principalmente as igrejas que eram dominantes, queriam impor o espiritismo. Então, essa obra de Gabriel Delany é uma obra que analisa aqui as materializações de William Crookes, processos já naquela época que já vinha se desenvolvendo no campo da química, da física, da própria astronomia, e, ao mesmo tempo, aquilo que é a parte basilar, porque o nome dessa obra aqui cai como uma coisa especial. A alma é imortal. Nós sabemos que ela realmente é, mas para, vamos dizer assim, uma aceitação, precisava de que uma pessoa que tivesse uma grande capacidade de escrever muito bem, de uma maneira simples, e pudesse levar aqueles interessados, porque naquela época a gente não podia nem dizer que eram espíritos, eram curiosos, que queria saber o que é que o espiritismo pensava, o que é que o espiritismo, as orientações que dava àqueles que já estavam procurando se interessar. Então, é uma obra, ainda hoje editada pela própria Federação Espírita Brasileira, e que eu recomendo a todos, não só essa, como de outras obras. Silvio, meu amigo, eu queria
te perguntar uma coisa, porque as duas famílias, a família de Gabriel Delany, na sua infância, ele era filho do grande Alexandre Delany, né? As duas famílias eram amigas, né? A gente cita às vezes isso, mas eu queria que você retratasse em detalhe o Allan Kardec viu o Gabriel Delany criancinha, não foi, Silvio? Viu criancinha, colocou ele no colo, dava brinquedo. Toda criança fica feliz com um presente e um brinquedo. Allan Kardec deu exatamente isso. O pai dele, Alexandre Delany, era quase que vizinho de Kardec. Não só ele, o pai dele foi que, na hora que Kardec teve o mal-estar e que ele morava próximo, foi que o primeiro que socorreu Allan Kardec. A sua esposa era também médium. Então, veja como é a programação. Gabriel Delany já nasceu num berço espírita, de ver os pais falar sobre assuntos, ele pedindo entender direito, mas ele já sabia, diz que ele já, criança já, ele tratava, vamos dizer assim, animismo, alma, espírito, perispírito, esse linguajar, que é muito comum no meio espírita, o Gabriel Delany já sabia de criança. Então, realmente, ele foi um marco. Porque você vê, Bruno, é muito comum, às vezes, por exemplo, no meu caso, eu sou o único aqui da minha residência que é espírita. Minha esposa é católica, meu filho lê um pouquinho sobre espiritismo, gosta, mas não está aqui comigo trocando ideias. E o Gabriel Delany é aquela marca que já vem, aquele espírito que já vem preparado, que ele já conversava com o pai, aquelas comunicações da sociedade parisiense, que a esposa Marie era médium da sociedade, aquelas anotações, aquelas psicografias, o cuidado de Kardec, porque nós ainda, vamos dizer assim, para entendermos o espiritismo, ainda estamos muito distante. Nós temos uma obra-prima, vamos dizer assim, eu já até comentei com você, a Revista Espírita. Eu comprei essa Revista Espírita, a minha, há quase 30 anos. Como eu comprei uma coleção, que era da Edicel, com aquele menino Newton Santos, que é a distribuidora. Só que, na época, ele ficou até admirado, porque o cara comprou uma coleção naquela época, há 30 anos, de coisa tal. Não, vou querer, tá muito. Mas não dava um estímulo para você fazer uma análise maior, por conta de que você não via no movimento ninguém falar de revista espírita, né? Então, hoje eu vejo a grandeza, já saíram várias edições complementares de pessoas estudando sobre a revista espírita. Essa semana mesmo, eu recebi um lançamento da FERG, que é sobre a revista espírita, Espiritismo em Revista. Então, a gente vai analisando e vai vendo de que muita coisa vai, com o tempo. Eu fico, às vezes, a pensar que aqueles que eram, vamos dizer assim, teve uma safra de grandes estudiosos, né, de Kazem Bassaí, Herculano Pires e outros tantos, que dava gosto esses homens, porque não tem essa facilidade que nós temos hoje. Nós temos hoje. Hoje você entra na internet, faz uma compra, vê, etc. Eu não vou dizer porque, na realidade, Kazem Bassaí vai morar no Rio de Janeiro. É um centro bastante desenvolvido. Herculano Pires, São Paulo. Mas eram pessoas extremamente estudiosas e de uma, vamos dizer assim, eu sinto que o movimento de espírito está precisando de uma oxigenação e urgente, que gera um dinamismo e que esse dinamismo possa refletir no próprio crescimento do espiritismo. Meu amigo, você falando aí dessa ligação afetiva, Silvio,
Inclusive, o Alexandre Delany, quando Kardec rompe o aneurisma, né, ele desencarna, foi o primeiro amigo a chegar na casa dele, não é, Silvio? Colocou ele lá, tentou reanimá-lo, deu inclusive um passe nele, mesmo ele sabendo que o Kardec tinha desencarnado, mas de qualquer maneira, pela própria conceituação, ele sabia que, e Kardec era um espírito de escola, aquele passe podia auxiliar naquele momento. Então, Alexandre Delany deu um passe em Kardec desencarnado. Meu amigo, diga, complete, Silvio. Essas ligações profundas, você vê que amizade, quando deu aquele mal-estar, né, foi o rompimento do aneurisma, que a pessoa que estava lá na casa dele chamou, gritou lá para o Alexandre, ele foi imediatamente. Ele foi extremamente prestativo. Olha, é aquelas famílias que você vê uma amizade profunda, que também hoje não é muito fácil, não. Era uma amizade mesmo consolidada. Não, Silvio, até a gente, quando... Outro dia eu entrevistei um rapaz que eu me emocionei muito, o sobrinho de Estevão Coimbra, que eu vi ele com 8 anos de idade, e eu dizia, brincando, que ele seria orador espírita. Ele se tornou, porque na família dele só tem orador, não é? Mas aí eu queria lhe perguntar uma coisa, que o Allan Kardec conviveu com Gabriel Delany desde criancinha, não é? Presenteava, botava no colo, mas o Kardec fez uma profecia com relação ao futuro do menino Delany, né, Silvio? Ele disse lá, num desses encontros, acho que possivelmente com Alexandre, ele disse, esse garoto será no futuro, um grande divulgador do espiritismo. Quer dizer, ele, na certa, já tinha sido informado quem era aquele menino, né? E realmente ele foi. Quer dizer, a grandeza dele, e ele prosseguiu a mesma amizade que o pai dele tinha com Kardec, ele também permaneceu firme com Gabi, a esposa dele. Depois da morte, sabe, das dificuldades, inclusive com Le Marie, etc. E ele foi um daqueles da primeira hora que ficou junto com o Leon Denis para defender o espiritismo. Silvio, agora eu queria te fazer uma pergunta, porque eu não tinha conhecimento. Conversei com você há um tempo atrás, você que me revelou isso, que eu não sabia, não é? Você sabe que o Leon Denis, a sua última obra, O Gênio Céltico, O Mundo Invisível, ele se encontrava cego, não é? E ditou para uma secretária, não é? Ela escrevia, ele ditava. Mas, Silvio, eu fiquei sabendo, através de você, que também o Gabriel Delany, agora a situação dele mais dramática. Não apenas cego, ele paralítico, em cadeira de roda, ele colocou a reencarnação. Ditando também, Silvio, foi ditando? Foi ditando, e ele, vou dizer assim, ele já muito doente, mas ele não parava. Você veja o que é. Eu vejo o seguinte, que a gente ainda está muito distante de dizer assim, um espírita na acepção da palavra. Porque aqui, às vezes, a pessoa está com saúde, está com carro, tem tudo à mão e bota 1001 dificuldade. Rapaz, eu não vou hoje lá ao centro, não, porque o tempo está ficando meio fechado. Não é? Essas infantilidades. No entanto, ele inicialmente começou com problema nos joelhos. Então, ele já andava com muita dificuldade de bengala, com 2 bengalas. Ele usava 2 bengalas para poder se locomover. Mesmo assim, onde tinha, não só em Paris, como na Bélgica, onde tinha alguma coisa importante, até congressos internacionais de espiritismo, ele participava. E, por último, ele ficou cego. E, além de ficar cego, ele ficou, vamos dizer assim, sem poder se locomover numa cama. Então, ele ditou essa obra magnífica, quer dizer, todas as obras dele tiveram destaque,
Mas a reencarnação diz que é uma das obras-primas de Gabriel Delano. E foi ditada, ele não chegou a ver, não podia ver porque ele era cego, mas para ele tocar na obra, ele não conseguiu, 2 ou 3 meses depois do desencarne dele, é que essa obra foi editada. Então, realmente, às vezes, a gente vê que cada um tem uma missão e uma programação vamos dizer assim, espiritual, e muitas vezes a pessoa não tem. Você veja aqui no Brasil, só num adendozinho, que teve uma pessoa que tinha sido senador e muito amigo de Chico, de Minas Gerais, e ele foi, vamos dizer assim, ele fez um livro chamado Semíramis, que é um livro da Babilônia, e ele tinha sido esse rei da Babilônia. Então, o que acontece? Ele desencarna 2 meses ou 3 meses depois do desencarne, que o livro foi lançado. Eu tenho até esse livro. E ocorre que, posteriormente, para você ter ideia da grandeza dele, ele foi recebido no mundo espiritual, o doutor Bezerra, mas via espíritos gritando de ódio. E ele procurou saber, doutor, ele foi muito bem recebido. Mas perguntou, rapaz, o Bezerra, eu estou ouvindo esses gritos, etc. Aí o doutor Bezerra disse, não, isso aí é o pessoal que você, há 3 a 4 mil anos passados, você prejudicou na Babilônia, porque você foi o que estabeleceu um processo de cegar, em vez de cegar um olho e cegar o outro, você fez um dispositivo que cegava logo os dois. Então, esses espíritos permanecem em ódio, nas trevas, e a gente está precisando trazer aqui para reencarnar, para poder ir amenizando e você se aliviar desses débitos. Então, esse cidadão, conhecia em vida Chico, que era amigo de Chico, e amigo de Divaldo, e trouxe os 10 para reencarnar na Mansão do Caminho. E Chico deve ter reencarnado uns 100 ou 200 por aí. E ocorre que Divaldo diz que essas criaturas não tinham matriz por conta de muito tempo sem reencarnar, que eles mal passaram, vão sendo primário, muito, vão sendo rudes, fortes, mas você vê que a misericórdia divina e essas programações. Aí estou falando em relação a isso, que é o caso da reencarnação de Gabriel Delano, e dando um desfecho que nós devemos agradecer a Deus por esse grande benefício que a grande maioria da humanidade não quer aceitar por conta de condições econômicas, de raça, tudo isso, e a pessoa acha que a reencarnação não existe. Mas é uma lei que, aceitando ou não, vai ter que um dia voltar. Né? Ô Silvio, me diga uma coisa. A gente sabe que Kardec veio com uma pleiade ali, né, colaboradores. Se Camille Flammarion abriu a visão dos mundos habitados, né? O Leon Denis, a parte filosófica, né? A gente pode dizer que Gabriel Delano foi o apóstolo da ciência espírita. Da ciência espírita. Da ciência espírita. Ele dedicou mesmo, ele veio com uma condição mental bastante, vamos dizer assim, impregnada de trazer as primeiras noções. Lógico que, com o passar do tempo, já mais de 150 anos, 160 anos, outras coisas vai sendo informadas. Tanto é que, na abertura da obra, diz, olha, alguns termos, com a própria evolução da ciência, já não é mais aceita. Mas isso é o mínimo, porque Kardec não dizia que aonde a ciência avançasse, deixasse de lado aquele ponto, seguisse a ciência. Não é? Então, eu acho que Gabriel Delano é merecedor de uma lembrança que também é muito esquecido aqui do movimento ainda. Infelizmente, você vê aí comenta, aí parece aqui que eu e você já está do rococó, assim, de tempos.
imemoriais. Mas eu prefiro passar isso, porque eu vejo que é necessário para amanhã, no futuro, alguém ver se, rapaz, que mais esse rapaz falou sobre Gabriel Delano, deixa eu ver aqui, pesquisar, mas tem muita coisa na internet, com a tecnologia, e ver que ele realmente foi uma pessoa de real... era um espírito, para mim, um espírito de escola, que veio junto do grupo de Kardec. Meu amigo Silvio, então, na noite de hoje, a gente viu esse espírito maravilhoso, né? François-Marie Gabriel Delane. Eu trouxe a evolução anímica, Silvio trouxe a alma imortal. Né? Então, pessoal, semana que vem estaremos aqui. Silvio, esse resgate da história, veja bem. Luciano Clay traz o resgate de Bezerra, Heloísa de Herculano, né? Adair de Kardec, e você aqui, a cada semana, traz um desses, Eurípides, né? O Mileco, o Delane. Quer dizer, isso é importância porque a gente está trabalhando a história, né? Como você diz, não leem nem Kardec, quanto mais Gabriel Delane, mas precisam ler. Precisam ler. Amigão, grande abraço. Até para a semana, Silvio. Até para a semana. Tchau.